Olá, sou a Keila Sena, esposa do Fred e mãe do Lucas, e desde 2017 vivemos fora do Brasil. Nesse primeiro vídeo, eu queria contar um pouco da nossa experiência e como é que nós chegamos aqui na Irlanda. O nosso sonho começou em 2012. Na verdade, começou muito antes, começou em 1996, quando nós nos casamos. E pensávamos a princípio em estudar fora. Mas assim, as condições não cooperaram e não deu certo. E esse sonho ficou adormecido por vários anos. Em 2012, nós começamos a pensar então, vamos morar fora do Brasil, nós já tínhamos o Lucas, e aí começamos a pesquisar assim, vamos como? Como estudante? Como trabalhadores? Como fazer isso? Como sair do Brasil de forma legal e de forma que dê pra gente bancar e a gente consiga bancar esse sonho. Começamos a pesquisar sobre as escolas, sobre faculdade e outras coisas. E aí vimos como é que fazia para estudar no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos. E realmente foi muito, muito complicado, porque precisava de muito dinheiro e a gente não tinha. Isso deu uma desanimada, e aí começamos a pensar então, poxa, o Fred é da área de TI, e a área de TI está crescendo no mundo, por que não então aplicar para vagas na área de TI? E o Fred tinha um certo nível de inglês, e a gente se aperfeiçoou e tudo mais. A gente começou a ver que tinha bastante vaga nos Estados Unidos, Austrália, todos esses lugares, né? Na Europa, Nova Zelândia. Aí começamos então a buscar as vagas no LinkedIn e em outras plataformas também, mas o LinkedIn foi realmente uma das principais. E vimos que pediam-se novas tecnologias, pediam-se coisas mais avançadas do que ele já trabalhava no Brasil. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. O Fred falou, olha, eu prefiro me aperfeiçoar tecnicamente e você então busca as vagas. Aí eu fui aprender o que ele faz, entender o que ele fazia na época, né? Ele me explicou, a gente estudou o currículo dele junto, eu busquei uma forma de fazer o currículo dele bem legal e tudo, uma coisa bem clean, bem legal que dava para aplicar para qualquer país. Eu começava a olhar as vagas e aí aquilo que eu achava interessante, nos países que eu achava interessante, eu mandava para ele olhar. E aí ele falou, não, essa sim, essa não, tal, essa aqui. Aí ele estudando e eu olhando as vagas. E ficamos assim durante muitos anos, né? Ele fez muitas entrevistas, né? As primeiras foi assim, assustadoras, porque a gente não esperava como é que era uma entrevista internacional. E assim foi, e foi crescendo, crescendo, e fazendo entrevista, aí tinha hora que dava certo, aí tinha hora que ele falava assim, isso aqui agora vai dar certo, e aí não dava. E assim foi indo há alguns anos. Ao longo do caminho, nós fomos descobrindo algumas coisas interessantes, coisas meio assim chatas, e uma dessas primeiras coisas que nós descobrimos é que nós precisávamos de visto, lógico, para trabalhar, mas como é que funcionava o visto de trabalho? A gente não sabia. E aí, cada lugar tem uma forma diferente de dar o visto de trabalho, que é o sponsorship, e só que a gente não entendia. Na nossa cabeça era assim, o país, a empresa queria a gente, mandava o pedido de visto para o governo e o governo mandava o visto. É assim que funciona na Europa, mas não é assim que funciona em outros países, né? Até que um dia começamos então a pensar um pouco melhor e ver que o processo de visto nos outros países eram tão complicados e que isso estava assim realmente às vezes desanimando e às vezes criava uma expectativa tanto da empresa que fazia entrevista com o Fred quanto nossa também. E aí assim, isso era desgastante, né? E aí começamos a ver que na Europa as coisas eram um pouco diferentes, parecia menos burocrático, por incrível que pareça, parecia menos burocrático. E aí começamos a ver então assim, poxa, países da Europa, isso foi em 2014. E começamos a ver quais países, queríamos países de língua inglesa. E aí começamos a pensar então, nos países da Europa, vamos estudar as culturas, são tantos países, cada país pequenininho, mas assim, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, né? Climas, e assim, custo de vida, sistema de educação. Começamos a pesquisar várias coisas. E aí, assim, quando vinha uma vaga,
A gente olhava para aquele país, legal. Ah, vamos ver agora a questão de salário, e aí dá para alugar apartamento, dá para viver. Então, inclusive, eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso, sobre como escolher salário e custo de vida, como é que a gente faz um orçamento para saber se o salário vai dar, né? Em 2015 a gente quase veio para a Irlanda, mas também não deu certo, e fomos tocando a vida. Nós éramos de Brasília e a vida continua. E estávamos lá, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer e tocando a vida. E nesses momentos, a gente sempre pensava assim, nós queremos algo que seja bom para a família, interessante financeiramente e que dê para a gente ter uma boa qualidade de vida. E qualidade de vida é uma coisa muito importante. E eu vou até fazer um vídeo depois também sobre qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? Porque envolve muitas coisas. Mas voltando, apareceu para nós, então, uma proposta em 2017 de uma empresa em Portugal. Nunca tínhamos aplicado para Portugal, né? Nunca tínhamos aplicado para Portugal, nem para Polônia, nem para Itália, nem para Espanha. Apesar de ter bastante vaga, mas o salário não era bom, não são os melhores salários da Europa. Mas aí, nesse momento da vida, nós pensávamos, poxa, por que não? Vamos dar uma olhada nisso, né? E aí o Fred olhou, nós estudamos, vimos Portugal, fomos aprender um pouco sobre Portugal. Era uma proposta boa, na época era boa, não era tão boa quanto os outros países, como a Irlanda, por exemplo, né? Mas era um momento da nossa vida que a gente viu que o salário daria para viver, e fizemos as contas com o aluguel que se pagava em Portugal, com o custo de vida, e aí vimos, poxa, é interessante. E tudo isso, a gente pensava assim, o momento certo vai acontecer. Se Deus quisesse que acontecesse, iria acontecer, né? Porque nós pensávamos assim, não vamos fazer nada assim, atropelando, nada de forma ilegal, nada que desonre a família, né? Tem que ser algo assim que realmente valesse a pena e que fosse uma coisa feliz, né? Apesar do sofrimento de partir do país, de deixar os parentes para trás, mas que fosse algo feliz e que fosse bom para nós, né? Para nossa família de forma geral. E partimos para Portugal, fomos morar no Porto em 2017 e aí começou a nossa saga. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso, como então fizemos a nossa imigração em família. Como foi esse processo, né? Porque até então, até 2017, era um sonho que começou em 1996, depois ele adormeceu e voltou em 2012, a vida aconteceu, né? Tiveram várias coisas pela frente e tivemos o nosso filho e assim, e a vida aconteceu normalmente, né? Mas sempre pensando, um dia vamos sair do Brasil. E quando em 2012 realmente esse sonho voltou com toda a força, nós começamos a sonhar isso. Mas assim, uma das coisas que a gente tinha o cuidado e nós colocávamos isso também diante de Deus em oração era, nós não queremos estar obstinados com isso. Porque se não fosse para acontecer, nós teríamos que estar contentes lá no Brasil e tocar a vida no Brasil. E isso é o mais importante, porque quando a gente cria essa obstinação de que bota a cabeça nisso e vai, atropela a vida, atropela tudo, isso acaba sendo ruim para a família, né? E o mais importante é que a família esteja bem, a família esteja unida, porque o processo de imigração em família, ele é diferente do processo de imigração de um estudante, ou de um mochileiro, ou de um casal sem filhos. Então, assim, as coisas precisam estar em harmonia, tanto com o casal quanto com os filhos. Então, assim, esse processo tem que ser o mais suave possível, tem que ser o mais tranquilo, né, com menos trauma possível, né? E eu quero falar sobre isso nos próximos vídeos. Então agora começa a saga. Vamos imigrar, vamos sair do Brasil. E por onde a gente começa? Né? Como é que a gente então conta, por exemplo, para o nosso filho que a gente está indo embora do Brasil? Como é que a gente conta para os nossos pais, para os nossos irmãos e amigos que a gente está indo embora do Brasil? E aí começa a saga. Então nos próximos vídeos nós vamos falar de cada detalhe desse processo de imigração, né? Eu vou passar por Portugal e vou passar pela Irlanda, que são os dois países que nós conhecemos bem o processo de imigração. Muito obrigada por ficar até aqui comigo.
e eu espero te ver nos próximos vídeos.